Quero convidar você a abrir Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos meditar na história de uma mulher, de uma mãe que estava com um sério problema. E o tema da nossa mensagem hoje vai ser o poder da palavra. O poder da palavra. Vimos então a semana passada um pai que vai até Jesus porque a filha estava doente e a filha morre. E Jesus ressuscita aquela menina. Hoje nós vamos ver a história de uma mãe que vai até Jesus porque tem uma filha endemoniada. Vamos ver, em primeiro lugar, o que essa mãe fez. Qual a atitude desta mãe? O verso 24 nos introduz a essa história. Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Então Jesus sai ali do território de Israel. Muitas pessoas falam que Jesus só ministrou para o povo judeu, só viveu ali. Mas nós vemos nos evangelhos Jesus ministrando a todo tipo de pessoa, todo tipo de país. A palavra de Jesus é para todos. Sabemos que a missão dele específica, ele veio para os seus, para os judeus, mas os judeus não o receberam e ele foi para outros povos também. Então essa é a situação de Jesus. Jesus está cansado, Jesus está precisando ocultar-se por um tempo, talvez para recarregar as energias. Você sabe, né? A gente passa por esses momentos. E quanto mais a idade vai chegando, mais temos necessidade de dar uma paradinha. Então o que essa mulher fez? Vamos tirar como lição para nós. Não é? Você que tem filhos pequenos, adolescentes, jovens, adultos. Vamos aprender com esta mãe o que nós devemos fazer em prol, em benefício da vida dos nossos filhos. A primeira coisa que nós vemos é que essa mulher ouviu falar de Jesus. O verso 25, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele. Primeira coisa, ninguém vai a Jesus sem ouvir. E quando nós ouvimos, há algo sobrenatural que acontece. O Espírito Santo transforma esta palavra que ouvimos em fé. A gente começa a acreditar. Essa mulher deve ter ouvido que Jesus estava caminhando, que Jesus curava, que Jesus libertava. Isso gerou fé no coração dessa mulher. O que nós temos ouvido? Estamos ouvindo a palavra de Deus? No culto. Ou então em outra reunião. De vez em quando. Deus fala conosco sempre. Deus fala conosco todos os dias. Ele é o maior interessado nas nossas vidas. Ele é o maior interessado em ter comunhão conosco. Então ela ouviu falar de Jesus. Mas ela não ficou só no ouvir. A segunda coisa que ela fez, ela foi até Jesus. Então, tendo ouvido a respeito dele, veio a ele. Jesus está meio que querendo se esconder, mas quando nós estamos com problema, não importa. A gente fica ali batendo.
até que Jesus nos atenda, até que Jesus nos socorra. Ela ouviu e ela foi. Eu tenho que ir até Jesus. Quando? Só quando os problemas batem a porta? Também. Mas devemos estar indo a Jesus todos os dias. Sempre. Ela foi até Jesus, e o que ela fez em seguida? Em terceiro lugar, ela prostrou-se-lhe aos pés. Não é a história bem parecida com a história de Jairo, que vimos na semana passada? Ela foi até Jesus, ela prostrou-se diante de Jesus, aos pés de Jesus. Essa posição tem sido meio negligenciada, meio esquecida por muitos. A gente não tem mais o costume de ficar ali, aos pés de Jesus. É uma posição que expressa humildade. É a posição mais baixa que o ser humano pode se colocar. Se ajoelhar aos pés de Jesus. Isso mostra humildade, isso mostra reconhecimento de quem é Jesus. Ela não chegou ordenando, ela não chegou mandando, gritando, esperneando, não. Ela prostrou-se aos pés de Jesus. Qual foi a quarta coisa que essa mulher fez? Ela contou para Jesus. Ela abriu o coração para Jesus. Falar para Jesus tudo o que você está vivendo, tudo o que você está sofrendo, tudo o que está doendo dentro do seu coração. Verso 26, esta mulher era grega, de origem sino-fenícia. Era uma mulher que não fazia parte da missão de Jesus. Ele veio para os seus. Essa mulher era considerada outra categoria. Por ser mulher. 2, por ser de outro povo. Mas ela rompeu com todos esses protocolos. Ela não ficou ali pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu posso, será que eu não posso, será que ele vai me aceitar, será que ele não vai me aceitar? Não, ela foi. Ela se prostrou. Continuando o verso 26, rogava-lhe. Essa palavra aqui, rogar, é implorar, é pedir com insistência. Nós vamos ver ali que ela insistiu. Não é simplesmente falar, orar, Senhor, se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, se o Senhor não quiser, tudo bem. Não. É chegar a um momento de desespero e implorar Jesus. Jesus, muitas vezes nós choramos e nós vamos e conversamos e abrimos o coração para pessoas. Não está errado fazer isso. Mas o primeiro lugar, a primeira pessoa que devemos chorar, abrir o coração, implorar, clamar, é para o Senhor Jesus. Só Ele morreu por mim e por você lá na cruz. Só Ele, sendo Deus, passou por aquilo que nós passamos, sofreu aquilo que nós sofremos. Sabemos que a diferença é que Ele nunca pecou, mas Ele passou por tudo aquilo que nós passamos. Você já foi tomado, de repente, por uma angústia, que se alguém perguntar para você, por que você está assim? Você fala, não sei, mas algo está corroendo por dentro.
algo está machucando por dentro, eu não sei o que fazer, não sei a quem recorrer. Vamos copiar o gesto dessa mãe, dessa mulher. Vamos até Jesus, vamos implorar a Jesus. Vamos pedir para Jesus: Jesus, eu não estou aguentando mais. Você já chegou nessa situação? Se não chegou ainda, perdão, não é profetizar coisas ruins para você mesmo, você vai chegar. Eu acho que, na verdade, todos nós aqui já chegamos. Passamos por tempo. E continuamos passando por dias difíceis, situações terríveis. A mulher ouviu de Jesus, foi até Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus, implorou a Jesus, e no verso 28 a gente percebe que ela continua insistindo com Jesus. Ela, porém, depois de Jesus falar algumas coisas, já vamos ver o que Jesus falou, ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela não desistiu diante de uma colocação de Jesus. Tá bom, Jesus, já que é assim, vou embora. Tchau. O senhor não quer me atender? O que eu vou fazer? Vou procurar outro. Como nós desistimos facilmente de coisas que pedimos para Deus. Como nós deixamos de lado. Como cai no esquecimento coisas terríveis que nos acontecem. Nós deixamos ali o tempo jogar um pouquinho de poeira por cima, mas eu quero dizer para você, um dia o vendaval vem e volta tudo. Por isso nós temos que resolver os problemas diante de Deus. Eu não sei você, mas existem áreas da minha vida que eu tenho dificuldade de me abrir, de falar. E muitas vezes a gente vai guardando lá dentro, o armário do nosso coração fica amarrotado, cheio de tranqueira, e um dia cai tudo. E tem gente que fala assim: não sei por que eu estou assim. Foi jogando tantas coisas que não prestam, coisas podres dentro do coração. Lemos ontem, sobre guardar o coração, fazer uma limpa no coração. Como é que a gente faz isso? Como essa mulher, insistindo com Jesus, lembrando Jesus. Jesus não esquece, somos nós que esquecemos. Jesus, lembra aquilo que eu pedi ontem? Não aconteceu ainda. Jesus, lembra aquilo que eu pedi anteontem? Não aconteceu ainda. Jesus, lembra aquilo que eu pedi o mês passado? Há 1 ano atrás, há 5, há 10 anos atrás, ainda não aconteceu. Vamos desistir? Será que a nossa fé é tão pequena para ficarmos desfrutando de coisas que só servem para nos destruir? Ela fez a parte dela. O que Jesus fez? A primeira coisa, Jesus recebeu a mulher. Jesus queria ficar quietinho no culto, mas Jesus nunca despediu ninguém sem atender antes. Nunca. Volta mais tarde. Tem líderes religiosos hoje que o crente da igreja precisa marcar uma consulta pastoral com 3, 4, 5 meses para encontrar uma vaga. Eu quero dizer para você que Jesus está disponível todos os dias, sempre. Aleluia. Tem um cântico que faz tempo que a gente não canta, mas cada vez que cantava eu falava: ai Deus, eis-me aqui outra vez. Você já falou para Jesus isso? O Daniel fala de novo com a mesma pergunta.
outra vez, Senhor, mesmo problema, mesma luta, mesma dificuldade. Os anos passaram, os dias passaram, parece que nada aconteceu. Eis-me aqui novamente. Sabe o que Jesus fala para nós? Que bom. Amém. Que bom. Amém. Aleluia. Então Jesus recebeu aquela mãe. Ali no verso 25 nós vemos que ela foi, não é? Até Jesus. E ela estava desesperada. A segunda coisa que Jesus fez, ele ouviu a mãe, ele ouviu aquela mulher. No verso 26, segunda parte, diz: e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Notem, amados, essa mulher não era do povo judeu, mas ela tinha discernimento espiritual. Ela sabia o que estava acontecendo com a filha. Ela não chegou lá e falou: minha filha anda meio esquisita, eu não sei o que está acontecendo, ela é uma boa filha. Queridos, os mesmos espíritos estão por aí, possuindo muitos dos nossos filhos. E aquela rebeldia, aquela desobediência, aquela afronta, aquela maneira de buscar as coisas podres deste mundo, pode ser. Quantas pessoas antes de virem a Cristo têm uma vida suja, em busca de, entre aspas, deuses, soluções, consagram os filhos, colocam símbolos. Lá em Moçambique, a gente percebeu que existiam muitas crianças que tinham um cordão amarrado na cintura, outros no pescoço. Isso dentro das igrejas evangélicas. Iam procurar o curandeiro, eles falam médico tradicional, mas é o feiticeiro. E ali eram feitas obras do diabo. E quantos dos pais, na ignorância, fazem isso, consagrando, entregando, e depois se convertem, mas esquecem que os filhos foram consagrados a outros deuses, a falsos deuses. E há necessidade, sim, de expulsar, de expelir. Amém. Há necessidade, sim, de libertação. Quantos vêm de outra corrente religiosa, uma maior, a mais conhecida no Brasil, e faz todos os rituais de consagração, como o batismo da criança, como primeira comunhão, e etc, 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 etc. E há necessidade de que nós, como pais, tenhamos uma postura diante de Deus, de pedir: Deus, livra. Quantos dos filhos nossos, lá nas escolas, estão aprendendo práticas satânicas, demoníacas? É o copo que mexe, é o papelzinho, é a chave no meio da Bíblia, é tantos ensinos malignos que amarram a vida das pessoas. Jesus ouviu aquela mulher. Pode falar. Jesus te ouve. Amém. Mas ele não está fazendo nada. Está sim. É que a gente não vê. Tudo aquilo que a gente coloca ontem, não é? O versículo: Deus não rejeita oração. Amém. Deus não rejeita oração. Ele derrama sobre nós a graça dele. Agora é no tempo dele. Fale assim: é no tempo dele. Esse é o nosso problema, né? A gente quer para hoje.
para ontem. Então Jesus ouviu aquela mãe. Jesus, em terceiro lugar, falou com aquela mãe. Olha o verso 27. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Nós ali, fala que é de Deus ainda. Olha, está vendo? Racismo, né? Que líder é esse? Como é que vai fazer alguma coisa boa? Alguém que está me rejeitando? Só porque eu não sou da igreja dele, só porque eu não sou da religião dele, só porque eu não sou do povo dele. Quanta murmuração, não é? Essa mulher podia. E Jesus falou. Eu vejo assim, irmãos, para a minha vida, Deus, Ele fala algumas coisas para ver qual que vai ser a nossa reação. Sabe como que vai ser o nosso comportamento? Como é que a gente vai agir diante daquilo que Ele está colocando? Você está lá, desesperado, e a criança possessa, e você vai até Jesus, você se prostrou diante dele, você tem a certeza de que Ele vai lançar a palavra, pronto, acabou e tudo está resolvido, mas não é bem assim em algumas situações. Ele quer ver como é que nós estamos de coração, Ele quer ver como é que nós vamos reagir. Uma das primeiras coisas e piores coisas que nos acontece, a fé diminui. Acho que não é bem assim. Eu acho que eu acreditei demais. Eu acho que Deus não está tão se importando comigo, com a minha família. Eu acho que Ele se esqueceu. Eu acho que vou ter que resolver por conta própria. Quantas vezes não falamos, mas fazemos assim? Jesus falou com a mãe, e por isso que a mãe disse, né? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Ela foi sábia ou não foi? Ela não estava falando, sou filha do rei, quero sentar à mesa. Ela estava se colocando numa posição, Senhor, o cachorrinho também come do que cai da mesa. O que ela demonstrou falando isso? Humildade, fé. Senhor, eu não estou querendo reconhecimento, eu só quero poder comer das migalhas. Ela não se importou quando Jesus, entre aspas, a considerou como cachorrinho. Ok. Sou cachorro. Já viram aquele menininho? Sou cachorro. E em quarto lugar, Jesus expulsou o demônio. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Ele não fez uma oração, não gritou para o demônio sair, ele simplesmente disse para aquela mulher: o demônio já deixou, já saiu da sua vida. É isso que nós devemos fazer, amados. Ir até Jesus, pedir, implorar, nos humilhar, ter fé, insistir. Essa questão da insistência, quem nos ensinou foi o próprio Senhor Jesus. Lembra quando Ele contou lá do vizinho, lá de à noite? Oh, eu quero pão, eu quero pão, eu quero pão. Chegou visita em casa, eu quero pão.
Lembra daquela mulher atrás do juiz? Defende minha causa, defende minha causa. O juiz não aguentou, mas tá bom, vamos defender a sua causa. Para de me mexer. Ele ensina a gente a insistir. Mas a gente vai insistir somente aquilo que verdadeiramente para nós tem valor, tem significado. O verso 30 termina essa história dizendo: voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Isso me leva a concluir ou a pensar que essa menina nem se acalmava, nem ficava ali descansando. Me leva a acreditar que era uma agitação, era uma possessão, era algo, não é? E agora ela chega em casa, a menina está sobre a cama, ela está liberta, o demônio a deixou. Aleluia. Jesus nem estava perto. Jesus, ele lança a palavra daqui para lá e acontece. Por isso que nós oramos pelos nossos filhos, independente de onde eles estão. Os braços do Senhor não estão encolhidos para salvar. Aleluia. Ele vai. Ele é o maior interessado. Mas eu quero chamar a atenção para esta palavra de Jesus. Por causa desta palavra. Aqui está a chave. Aqui está o que moveu o coração de Jesus. A palavra daquela mulher dizendo: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra. Ali em Provérbios capítulo 18, verso 21, fala: a morte e a vida estão no poder da língua, da palavra, logos. Deus, quando criou o universo, Ele criou através da palavra. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e as coisas foram acontecendo. Quem é esta palavra? Jesus, o Logos de Deus, a palavra de Deus é Jesus. Por mais que nós já tenhamos consciência disso, estudado isso, ainda nos falta uma prática, uma mudança na maneira de falar, naquilo que se fala, como se fala. Por quê? Ali em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, preste atenção. Paulo falando: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, olha o espírito da fé, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Queridos, a fé não é um artigo esotérico que você guarda lá no seu coração, no seu espírito, na sua mente. A fé, para ser concretizada, ela precisa ser expressada através da palavra. O poder da palavra. O que o teu pai, a tua mãe, falava para você, falava de você, são palavras lançadas. A minha mãe, muitas vezes em lágrimas, ela dizia assim: você vai ver quanto dói uma saudade. Dentre outras palavras que ela falava, que eu já não estou mais debaixo delas, porque foram quebradas. Amém. Você é burro mesmo. Por que você não é igual ao seu irmão? Não sabe fazer nada certo. Só dá problema. O filho pode crescer e pode até esquecer. Mas
Mas tem duas pessoas que não esquecem. Deus nunca vai esquecer. Mas tem uma outra pessoa também. O diabo. E ele fica ali atormentando. Você tem alguma coisa que te gera, assim, frustração, ou medo, ou tristeza? Ai, cada vez que acontece essa situação, eu fico mal. Já se perguntou por quê? Queridos, eu não culpo os nossos pais, Deus sabe disso. Na ignorância, muitas vezes foram roubados de receber coisas como amor, carinho, compreensão, etc, etc, etc. Eu não vejo os nossos pais, por maldade, lançando maldições sobre nós. Muitas vezes até por desespero, por não saber o que fazer com a gente, não é mesmo? Você foi filho bonzinho ou filho daquele que deu problema? Mas as palavras foram lançadas. Essa mulher, diante da palavra que Jesus lançou, ela lançou uma palavra de fé sobre a palavra de Jesus, não desfazendo. Mas ela achou ali uma maneira de exercitar a fé e desfrutar daquilo que ela estava buscando. Não vamos desistir com facilidade. Vamos continuar sendo usados pelo Espírito Santo para lançar palavras de fé, não ser usados pelo diabo, pelo mundo, pelos demônios para lançar palavras de maldição. É assim mesmo. E o casamento é uma porcaria. Muitas vezes não vai até Jesus, mas vai até a vizinha, o vizinho, o amigo de trabalho e fala as maiores barbaridades. Eu lembro, acho que ontem estávamos conversando, lembramos do Jonatas com a Clarice, receberam um missionário ali na casa deles, novo, no casamento. Aquele missionário já de idade falou assim: vocês brigam muito? Mais ou menos isso, né? E eles ficaram meio assim: não, nós não brigamos. Como assim? Ah, é porque vocês são novos casados, aí vocês vão brigar muito. Eu acho que não mudou. Mudou? Estão brigando muito? Queridos, constantemente nós estamos lançando palavras. E uma vez lançada a palavra, a gente gosta, né? Quando a gente vai evangelizar, principalmente quando se evangeliza e tal, mas não tem nenhum retorno, aí você fala assim: mas a palavra não volta vazia, não é? Mas quantas palavras a gente lança diariamente? Em conformidade com as coisas erradas. A mãe encontrou a filha liberta. Aleluia. Os nossos filhos, Deus não deu para maldição. Os nossos filhos são bênção. São herança do Senhor. Pastor aqui que se conhece lá em casa. Não importa o que esteja vivendo, eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Se você está vivendo alguma situação difícil com alguém, algum dos seus filhos, creia. Só que pai, mãe, filho é filho. Filho não é reizinho da casa. Filho não é dono da casa. Como é que falava antigamente? Bibelô, né? Bibelô, colocado ali. Tem pais que idolatram os filhos. Filho não pode, né? Teve um jovenzinho aqui que a família não deixava ir daqui até o Goni a pé, porque é muito perigoso. Não prepara o filho para o mundo.
Família que não deixa o filho tomar ônibus, já está ficando marmanjão e... Ai, meu pai não deixa, minha mãe não deixa. Obedeça. Mas pai, mãe, você não está querendo seu filho para você. Então o que a mãe demonstrou com aquela palavra? Fé. O que Deus requer de nós é fé. É acreditar. Vai melhorar. Vou conseguir. Vai dar certo. Palavras positivas. Eu não estou falando aqui desse outro lado. O que você tem ouvido, em primeiro lugar? O que você tem ouvido? A mulher ouviu sobre Jesus. Quantas pessoas estão indo para igrejas, mudando de igreja para igreja, porque ouve, lá o louvor é assim, lá o pastor é assim, lá isso é assim, lá isso é assim. Você está ouvindo sobre Jesus? Como o Brasil, mais uma vez, estamos passando por um escândalo, uma grande denominação, não vou falar qual é uma que põe uma prancha de surf em cima, mas eu não vou falar qual é. Está vivendo aí um momento horrível. E sabe o que o pessoal lá fora aproveita, está vendo? Tudo mesma coisa. Tudo farinha do mesmo saco. O que nós temos ouvido? No dia a dia, não é? O louvor, você ouve louvor? Ou é só domingo? No dia a dia, você ouve músicas que exaltam a Deus, você canta para Deus, você louva a Deus no dia a dia. O que entra pelo ouvido? A fé vem pelo ouvir. Se você não está ouvindo de Jesus, você não tem fé. É a conclusão lógica que nós chegamos. Ouvir de Jesus. Segunda pergunta, você tem ido até Jesus? Você tem ali o teu quarto de oração? Quando eu falo quarto, pode ser quarto, como pode ser uma salinha, não é? Embaixo de uma árvore. Você tem ido até Jesus? Ai, esse pastor lá na minha casa, corre. A mulher como era aquele? 19 filhos. John Wesley, 19 filhos. Ela ia ali na sala, pegava um cobertor, cobria todos os filhos. Mamãe está conversando com Deus. Você tem ido até Jesus? Apresentado a Jesus? Queridos, uma vez que a gente apresente a Jesus os nossos pedidos, sabe o que a gente tem que fazer? Agradecer e descansar. Está na mão dele. Agora é com ele. Talvez o médico não resolveu, você não resolveu, o psiquiatra não resolveu, ninguém resolveu, mas ele resolve. Entregou para Jesus. Uma das lições mais preciosas que eu aprendi na vida. Eu estava fazendo o seminário, passei para ir no seminário da denominação, que o meu pastor queria que eu fosse, e com a possibilidade de ir para o ministério de navios no mundo. E eu, novo na fé, não sabia o que fazer. Lá no seminário que eu estava fazendo, o pessoal começou a me chamar de desertor. Ninguém veio falar aqui, eu vou orar com você. Eu pegava meu violão, entrava no mato e eu chorava, falava, Deus, eu não sei o que fazer. Não era escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim. E um dia, numa conferência, falecido Russell Shedd ministrou sobre chamado. E terminando, ali nas Perdizes de São Paulo, eu fui e falei assim, irmão, me ajuda, eu não sei o que fazer. E contei para ele a minha situação. Ele só fez uma pergunta, você acredita em Deus? Eu falei, acredito. Ele falou, então se Jesus quiser que amanhã você vá para a China, Ele vai fazer você ir para a China. Aquilo clareou, eu falei, amém.
Resultado, não fiquei naquele seminário, não fui para o seminário da denominação que eu estava e não fui para o navio Luz, vim para Curitiba. Coisa que eu nem imaginava, nunca pensava. Então você tem ido até Jesus, contado para Jesus. Jesus, olha, a situação está assim, 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 assim. Conta tudo. Jesus, eu perdi a vontade de orar, eu perdi a vontade de louvar, eu perdi a vontade de evangelizar, eu estou assim. Não adianta chegar para Jesus e falar, sabe, quer Jesus? É que não tem mais tempo. Não adianta, ele sabe tudo. Então, ouvir de Jesus, ir até Jesus, contar tudo para Jesus. Tudo. Ah, mas não, essa área da minha vida é tão vergonhosa, tão pecadora, tão suja, não vou contar nada para ele. Ele sabe. Ele sabe. Tem que chegar e falar, abrir o coração. Senhor, o Senhor sabe, mas eu quero contar. E conta tudo para ele. Você está transferindo o peso do seu coração para ele, lá na cruz do Calvário. Por isso que ele morreu, para trazer libertação do pecado nas nossas vidas. E outra pergunta: como você tem usado suas palavras? Nós homens somos lógicos e muitas vezes somos duros. Podemos até falar coisa certa, mas falamos de maneira errada. Alguém já percebeu isso? Algum marido já ficou atrás da mulher depois falando, você me perdoa, você me perdoa, você me perdoa? Já lançou a palavra sobre a vida dos nossos filhos. O que nós temos falado? Davi, ele, se soubesse que era assim, não queria ter filho. Ele, você nasceu por acaso. E tem tantas maledicências que jogamos ou que jogam sobre os filhos. Como tem usado as palavras? Aquele que trabalha, se o chefe chama amanhã, qual que é a primeira coisa que vem? Vou receber promoção ou vou ser mandado embora? Vai falando, vou receber promoção, vou receber promoção. Por que Jó passou por tudo aquilo? Porque aquilo que ele temia, o que ele disse? Aquilo que eu temia, isso me aconteceu. A gente fica com alguns medos e acontece. É um atrativo, é um imã. Um dos primeiros carros que eu vi, o carro do meu tio, tinha um tio que era rico, era tio e padrinho meu. E a mulher dele falava, não vai comprar carro, porque se comprar carro vai bater. Comprar carro. Ele comprou o carro, sabe? Bateu o carro. O poder nas palavras, não é? Então vamos usar bem as nossas palavras para com Deus, para com Jesus, não é? Para com as pessoas, para com os nossos filhos. E a última pergunta para encerrar: você tem fé? Esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se não tem fé, é um fracassado. Como é que nós agradamos a Deus? Com os nossos cânticos? Se tiver fé, senão não agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que é fé? Fé é a convicção, é a certeza das coisas que nós esperamos, não vemos ainda, mas cremos. Essa mulher voltou para casa e a menina estava livre do demônio. Daqui a pouco nós vamos voltar para casa. Você crê que Deus está operando? Você crê que o milagre vai acontecer? A libertação, a cura. Você crê em Deus? Ontem nós saímos aqui do louvor
passar mal, fisicamente. E abala. Quando o físico está doente, não adianta falar só o corpo, abala a alma, abala o espírito, a gente fica todinho desequilibrado. À noite, aquela noite com mal-estar, parece que não acaba nunca. Quando você dorme gostoso, parece que a noite é desse tamanho, né? Nossa, já passou. Quando você está passando mal, parece que não acaba a noite nunca. Pensei, acho que eu não vou. Cheguei aqui pior, sentei ali, falei, vou embora que eu não estou aguentando mais. Mas aquela palavra de Deus no coração fica. Voltei, sentei, daqui a pouco Deus é Deus de milagres. Por favor, não desista. Em primeiro lugar, não desista de você mesmo. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos, da tua família. Não desista da tua igreja. Não desista de Deus. Se você, de alguma forma, foi tocado por esta palavra e você aprendeu o que fazer como esta mãe, eu quero convidar você a se colocar em pé e nós vamos orar.